Olá, meus amores, tudo bem? Voltamos! Preparados aí para a gente continuar a nossa aula de geografia? Isso, vamos continuar falando aí sobre a população mundial, não é verdade? Ótimo! Já estão no cantinho de vocês? O cantinho é sempre bom ter um cantinho para poder chamar de seu para estudos. Ótimo, vamos para lá. Peguem o material de vocês, peguem o livro, o nosso grande aliado. O nosso livro é muito importante estarmos sempre com ele. Isso, porque vai complementando o que a professora vai falando, o que vocês vão ouvindo e percebendo pelo vídeo, vão lendo e também podem pesquisar na internet, em outros livros, mas o nosso livro escolhido é o nosso grande companheiro, tá bom? Então é muito importante termos esse livro sempre por perto. Então vamos lá. Bom, nós vamos continuar falando sobre a população mundial. E nós vamos falar hoje sobre a diversidade étnica, né? Nesse momento nós vamos falar sobre a diversidade étnica. Bem, a gente ouve o tempo todo falar sobre diversidade étnica, etnia. Bem, vamos tentar formular aqui um conceito para facilitar. Bom, falando sobre etnia, nós vamos estar falando sobre indivíduos, né, que se diferenciam por sua especificidade ou por suas especificidades, né, que estão ligadas aí, as suas diferenças estão ligadas na questão sociocultural, estão ligadas aí diretamente à sua língua, à sua religião, ao modo ou à forma de agir. Então, isso é a etnia, né? A formação de um comportamento, de uma estrutura de vida, de um determinado grupo de pessoas, certo? Então, a diversidade étnica da população de um país, ela pode ser observada por meio da multiplicidade, né? Da multiplicidade de cultura que formam aquele país, né? O Brasil tem uma multiplicidade imensa, né? Assim como outros países também têm, não é? No mundo contemporâneo, né? Isso é muito perceptível, essa multiplicidade é muito comum de acontecer, principalmente por conta, né? Por causa do processo de globalização. Essa globalização cultural faz com que nós tenhamos aí essa multiplicidade cultural, inúmeras etnias se misturando, convivendo junto e repassando as suas informações, não é? E muitas pessoas recebendo essas informações culturais de outros povos, né, de outras etnias. Isso está muito comum, né? Se pararmos para pensar, na real, essa multiplicidade, essa variedade, não está somente ligada a essa globalização cultural atual, né? É algo de raízes mais históricas, que vem sendo trazidas de mais profundidade, de mais tempos, de longos tempos, até a atualidade, né? Até os tempos modernos agora. Né, até esse tempo atual que estamos vivenciando. Nós podemos analisar isso, né, essa mistura étnica, começando lá nas grandes navegações, né,
Podemos dizer que as grandes navegações inaugurou essa multiplicidade toda, né? Porque, de certa forma, começou a acontecer aí essa troca de cultura, essa troca de cultura étnica, né? A partir desse momento, com o domínio, né, das terras, dos continentes aí, das terras, né, dos territórios da América, da África, da Ásia, pelos europeus, né, ainda nesse período aí, nesse processo, né, e de lá para cá só vem aumentando e multiplicando mais um processo, né, mesmo que a população foi se misturando de forma agressiva, violenta, escravizada, como foi o caso dos povos africanos, que tinham eram inúmeros povos africanos, eram várias etnias, eram povos que tinham as suas, mesmo que viviam no mesmo continente, são africanos, mas eles tinham etnias diferentes, eles eram de etnias diferentes, eles viviam de forma diferente, eles tinham crenças diferentes, eles tinham costumes diferentes, eles tinham línguas diferentes, né? E mesmo assim começaram a também se misturar com outros povos, né? Então nós temos aí o início, né, dessa multiplicidade toda, começando lá nas grandes navegações, né, com a grande explosão na globalização cultural que ocorreu ainda na década de 90, né, com mais força, né, que veio com mais força aí, né. Então, o que nós podemos denominar, chamar de diversidade étnica, né, é toda esse desenvolvimento esse retratar aí de formas de falar, de se posicionar, de religião, de língua, de formas de agir. Tudo isso está relacionado aí a diversidade étnicas, né? Os grupos formadores aí da diversidade étnicas estão presentes em vários países, né? Em várias regiões do mundo, né? Um exemplo que a gente pode citar aqui são os grupos indígenas que habitavam a América, né? O continente americano, ainda no período pré-colombiano, né? Antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492 ainda. Então, nós já tínhamos grupos de indígenas ocupando esse território. Já existiam etnias formadas nesse território, não é? Essas etnias, apesar de terem sido dizimadas, né, pelos seus colonizadores europeus, não é? Contribuíram muito, né, para a formação do povo americano que existe, né, que existe até hoje, né? Nós temos aí na página 403 do livro de vocês um mapa da América, né, da América do Sul, no período pré-colombiano, onde nós vamos ter aí inúmeros grupos étnicos indígenas, né? Nós temos vários espalhados, aí nós temos o Xon, nós temos o Macrogê, os Maias, nós temos o Tupi, o Pano-Tacana. Então, nós temos inúmeros povos indígenas, inúmeras etnias, assim como existia inúmeros povos no continente africano, inúmeras etnias no continente africano, e que acabou se misturando aí após as grandes navegações. E nós temos aqui na América do Sul os povos indígenas, né, com inúmeras etnias também, com
cada povo com sua língua, com as suas tradições, com seus costumes, certo? Dentro desse território que acabou sendo invadido e escravizado, muitos dizimados, mas que acabaram contribuindo também, não é, para a formação dos povos americanos. Então, observando aí esse mapa, você tem alguns desses povos aí que você já ouviu falar, que você conhece, ou que você teve a oportunidade de visitar? Ah, sim. Bom para quem tem, né? E quem sabe quem ainda não tem, que consiga, né, ter a chance de conhecer, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma tribo indígena do Nordeste, da região de Pernambuco. Aí depois eu tive a oportunidade de conhecer uma tribo indígena da região de Porto Seguro. E depois eu tive a oportunidade de conhecer uma tribo indígena da região sul do Brasil. E vocês, eu tenho uma outra curiosidade, né? Você tem, né, algum elemento cultural indígena que faz parte, que está presente no seu dia a dia, que você tem, assim, algum conhecimento que está na sua casa, na casa de alguém que você conheça e que faz parte? Você tem? Ah, se tem, eu gostaria muito de saber o que é. Porque eu tenho, vou mostrar para vocês. E eu nunca retirei, olha, isso aqui é um chocalho, né? Ele é todo desenvolvido da forma artesanal e sustentável. Essa tribo aqui, ela é da etnia do Mibiá-Guarani, da Mibiá-Guarani, fica, né, essa tribo, essa etnia na região sul do Brasil, e eles desenvolvem artesanatos totalmente de forma sustentável, né? Quer dizer que eles não destroem a natureza, né? A floresta continua de pé e eles continuam se sustentando com a floresta de pé. Então, aqui a gente tem dentro, tem sementes, tem a cabaça, tem essas penas de aves que caem, eles recolhem caídas no chão e são tingidas muitas vezes, né, com também material orgânico da floresta. Aqui é só uma madeirinha também, olha, dá pra ver. E eu nunca nem tirei aqui para poder deixar guardado, que eu acho muito bacana, faz parte, não é? A pergunta que eu fiz para vocês aí, se vocês têm algum elemento, né, da cultura indígena que está presente, que faz parte aí do dia a dia de vocês. Eu tenho esse chocalho, que é da tribo. Aí eu tenho outro elemento aqui, olha um pássaro, né, um tucanozinho, também feito de madeira, que eles não derrubaram, quando a árvore tomba, que eles vão fazer uso dessa madeira. É um tucano muito bonito, né? E eu tenho outros elementos, que eu sou adepta dos elementos naturais, assim, do artesanato, e principalmente quando é de forma sustentável. E eu mostrei para vocês porque eu achei interessante, já que nós estamos falando sobre etnia, sobre povos, não é? Sobre elementos culturais. E aí eu achei interessante mostrar para vocês que eu tenho esses elementos, e que fazem parte, ficam realmente na minha casa, fazem parte do meu cotidiano, fazem parte da decoração. Espero que vocês também possam ter, né? E continuando aí sobre, né, os grupos étnicos, as suas diversidades e a nossa mistura, e a gente percebeu aqui que a gente acaba acolhendo, né, fazendo parte e aprendendo e convivendo. Nós temos outros pontos, né, que em vários lugares do nosso planeta
Algumas etnias são alvo de preconceito, né? De racismo, quando acontece de alguns grupos, né? Se deslocarem de uma região, principalmente para a região europeia, né? Acabam entrando como imigrantes na Europa, nos Estados Unidos, acabam sofrendo aí um certo preconceito, um certo racismo, né? E sofrem a xenofobia, não é? Então, o que é a xenofobia? A xenofobia é aquela desconfiança, não é? Que pode gerar medo, né? Gera antipatia daquele imigrante. Quem é do local, a pessoa lá da Europa, né? A população, a pessoa lá da região da América do Norte, quando elas se deparam com pessoas vindas de outra região e que vão ocupar, que vão habitar, que vão estar presente ali junto com elas, elas desenvolvem uma certa desconfiança, desenvolvem uma certa antipatia por essas pessoas e acusam muitas vezes essas pessoas de estarem querendo ocupar, tomar o que é seu de direito, no caso, o pensamento, não é? Tirar o que é seu de direito, muitas vezes de ocupar empregos que pertenciam a eles, não é? E essa xenofobia, esse sentimento de desconfiança por não respeitar a religião, o costume da outra pessoa, não é? Essa antipatia que se desenvolve pela outra pessoa gera muitas vezes violência, gera muitas vezes não somente uma violência verbal, mas uma violência física também, que prejudica, não é? E ocasiona um certo desconforto entre os países, entre as nações. Isso não é bom, não é? Um caso muito marcante para toda a população mundial foi o racismo, não é? Que ocorreu na África, né? Principalmente na região da África do Sul. Foi o ocorrido, né, através de um pequeno grupo de brancos que ocuparam e colonizaram a África do Sul e lá desenvolveram uma política, não é? Uma política de apartheid, uma política discriminatória, aonde a maioria negra que já ocupava ali, que já era daquela região, teve que ser como é que eu coloco para vocês? Teve que ser sacrificada, oprimida por essa pequena minoria branca que estava no comando, no poder. E aí, então, desenvolver essa política, não é? Essa política discriminatória em relação a essa população. Houve inúmeros momentos de conflitos, muitos momentos de revolta, onde os negros não podiam estar, não podiam viver, não podiam conviver em ambientes onde os brancos estavam, precisavam ter licença para acessar alguns lugares, não tinham direitos à moradia, não é? A escolhas, não tinham direito a alguns trabalhos, não tinham direito à educação. Então, foram uns momentos, foram anos de muita dificuldade, muita luta e um nome que sobressaiu, não é? Em todo esse processo de apartheid na África do Sul foi o Nelson Mandela, que foi reconhecido depois pelo mundo todo pelo seu feito, pela sua luta, mesmo tendo sido aprisionado
Ele conseguiu depois, né, a sua liberdade, foi uma prisão injusta. O mundo gritou por ele, né, junto com o seu povo, e ele acabou sendo libertado, né, libertado dessa prisão e se tornou então o presidente da África do Sul, o primeiro negro presidente da África do Sul, não é? E que o mundo todo aplaudiu e que o mundo todo reconheceu. No seu livro, na página 403, tem até um selo que foi produzido pela Argentina para homenagear então o Nelson Mandela, né? E tem uma frase que é muito bacana que está escrito lá, que é uma citação inclusive do Nelson, né? O Nelson Mandela diz assim: os verdadeiros líderes devem estar prontos para sacrificar tudo pela liberdade de seu povo. E foi realmente assim que ele viveu, foi realmente assim que ele fez. Ele lutou pela liberdade do povo, do seu povo, não é? E o mundo todo reconheceu. Bem, meninos, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre etnia, sobre essa multiplicidade, compreendeu sobre xenofobia, o racismo, as etnias africanas e as etnias indígenas, pré-colombianas. Faça uma leitura, no seu livro tem o assunto, espero que leia, compreenda mais, busque mais informações pesquisando, tá? Na internet, para aumentar o seu conhecimento, leia outros livros sobre o tema também. Isso faz muito bem. Vou deixar uma atividade para que você realize. Vou deixar um abraço bem fofinho. Um beijo carinhoso da sua professora de geografia. E até a próxima aula. Tchau!